Gente, eu parei aqui um pouquinho para falar de um assunto que Deus tocou no meu coração para falar hoje, tá? Eu já acordei com esse intuito de falar sobre esse assunto, porque eu de fato já passei por isso. E não sei, Deus tocou no meu coração para falar desse assunto hoje. Eu não sei se é o mês que eu tô muito fragilizada, esse mês de maio, porque foi o mês que eu perdi a minha primeira gravidez, minha primeira filha, que hoje estaria com 17 anos, dia 5 de maio. Esse mês também de maio, e inclusive, gente, pros mediados do dia 10 por aí, eu comecei uma batalha em 2010 contra a depressão, síndrome do pânico, há 13 anos atrás. Então, eu resolvi falar isso sobre hoje, eu resolvi falar sobre isso hoje para vocês, porque de fato é uma coisa que me toca muito, né? Por ser uma doença, gente, uma condição que ainda é muito falada, mas pouco ouvida, muito criticada, né? Pouco compreendida. Então, eu passei por isso, gente. E eu não sei o que é que você está passando no dia de hoje. Não sei qual é a sua condição, mas Deus tocou no meu coração para eu falar disso. Não fique nessa situação, tá? Não fique. E eu vou falar para vocês o que foi que me fez sair da depressão que eu tive há 3 anos atrás. Gente, quase que eu morri, tá? Quase que eu tentei contra a minha vida e a vida da minha filha, que eu tinha uma filha de 1 ano e pouco na época, que é a Sofia. E eu ficava sozinha com a minha filha em casa nessa época que eu fiquei doente. E foi Deus. Foi Deus que me livrou, foi Deus que livrou a minha filha. Eu sempre digo que a espiritualidade, para mim, eu sou muito apegada a Deus. E a espiritualidade me ajudou muito. A minha fé me ajudou muito a sair da condição que eu estava. Porque assim, pessoal, os medicamentos, eles te ajudam a te manter sã. Um exemplo, os medicamentos para mim me ajudaram a não ter crises. No começo eu tinha crise de pânico horrorosas, 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 horrorosas. E eu não dormia, eu passei noites em claro, sem pregar o olho. Então, assim, o remédio ele tira os sintomas físicos, tá? Mas ele te deixa anestesiada. A sensação que eu tinha é que eu não tava em mim, sabe? Parecia que eu tava no corpo de um desconhecido, eu estava vivendo em Nárnia, como podia assim, sabe? A sensação que eu tinha era essa. Mas o que me ajudou, de fato, a sair daquele estádio e trazer a alegria de volta para mim foi Deus. Eu me lembro que no meio às crises que eu tinha fortíssimas, as noites em claro, eu sempre dormia de fone de ouvido nessa época, escutando a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre foi muito forte na minha vida. E eu botava o fone de ouvido e escutava, mesmo que eu não dormia mesmo, eu passava noites em claro, e escutava a palavra de Deus. Aquilo, de uma certa forma, não me fazia dormir, mas me acalmava. Me acalmava. E depois eu comecei a frequentar as igrejas, né? Comecei a ir para os cultos. Isso também me acalma. Gente, a gente não é igreja, tá? Mas é assim, a gente não tem que estar na igreja, mas a igreja tem que estar na gente. Né? O melhor lugar que existe nesse mundo é a casa de Deus. Pelo menos para mim, era um lugar de paz, onde eu sentia seriedade, onde eu sentia, sabe? Paz. Paz. Eu me lembro que quando eu tava tendo crises muito fortes, eu ia pra igreja. E eu tava dias sem dormir, mas quando eu chegava na igreja, gente, me dava um sono. Sabe aquela paz de um sono de bebê? Era o que eu sentia. Juro a vocês. Então, eu passei nesse estágio, assim, de crises e depressão 4 meses. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque para as pessoas aceitarem que você tá doente, até para quem não conhece a doença, é muito difícil. Eu passei muito preconceito quando eu tava doente. Eu cheguei em um estado muito elevado da depressão, justamente porque nem eu entendia da doença e meus familiares simplesmente eles não aceitavam a minha doença. Então, eles fingiam que eu não tinha nada. Então, na mente deles, eu não tinha nada, tá? Eu tava, não sei, tava com qualquer coisa, menos com depressão, menos com síndrome do pânico. Entendeu? Então, era estresse, era isso, era criança, nunca era essa doença. Então, assim, para eu compreender o que eu tinha e eles compreenderem o que eu tinha, eu ser diagnosticada e ser consultada, demorou 4 meses. Imagina.